Salve, salve, fiel, tudo bem? Desculpa, eu tô um pouco rouco. Acho que é um pouco de nervosismo. Então, esse vídeo é gravado, não é uma live, tá? Eu vou deixar algumas informações aqui. Tá meio difícil para falar, como vocês estão percebendo. Mas eu vim só deixar algumas informações. Hoje nós íamos participar de uma live com o velho, fanático, o louco São Paulino, o Gugu. Mas infelizmente não pôde, o velho teve um pequeno problema. Um abraço pro seu Silvio, tomara que ele se restabeleça logo. Então, infelizmente, a resenha não vai rolar. Eu vou aproveitar e vou dar uma cuidada aqui de mim. Bom, mas eu não podia deixar um vídeo aqui, expor a minha opinião por dois assuntos que rolaram hoje, que eu acho que o torcedor tem que ter uma opinião, não dá para ser assim. Mas antes de tudo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. É muito importante, tá? Principalmente o comentário, vai lá, deixa um like, fortalece o canal e compartilhe o vídeo. Eu gostaria de saber a opinião de mais e mais torcedores. E, claro, né, vamos falar da OneFootball, nosso parceiro comercial. O OneFootball é o maior aplicativo de informações do planeta Bola. Quer saber sobre todos os clubes, quer saber sobre as ligas europeias, futebol americano, Liga MLS, né? Aí você tem lá Liga Inglesa, que é Premier League, você tem Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Argentino, Africano, Asiático, Árabe. OneFootball. Você terá todas as informações do planeta Bola. Descrição no vídeo tem um link, basta que você clique no link e baixe o aplicativo. Quanto custa? Nada. Você vai ser um dos caras mais informados do mundo da bola gratuitamente e ainda poderá seguir, acompanhar partidas internacionais pelo aplicativo. É sensacional, só poderia ser o maior do mundo. E aí tá junto conosco aqui falando de Corinthians, OneFootball. Legal? Baixa o aplicativo, é de graça, dá essa força aí pra gente, legal? Gostaria de falar do Betfiel, que é nosso parceiro comercial. O Betfiel é uma plataforma inovadora, algo bem diferente. Uma plataforma independente que nasceu com o intuito de não ter várias partidas na plataforma, e sim um único segmento. E aí, no Betfiel, você poderá, além de ganhar prêmios, ganhar dinheiro, interagir, né? Interagir. Testar conhecimentos, testar sua sorte e falar muito de Corinthians. Por exemplo, você poderá falar quantos escanteios terá na partida, se haverá um jogador expulso, se terá pênaltis, quem foi os gols, de quanto o Corinthians ganha. Tudo isso você poderá, e mais algumas coisas, você poderá estar utilizando a plataforma Betfiel. Lembrando, é uma plataforma independente, nada tem a ver com o clube, só que é uma casa de apostas, é uma plataforma de interação, mais interação do que apostas, no qual essa interação você pode ganhar dinheiro apostando. Legal? Ao invés de ter várias ligas, vários jogos, terá apenas jogos do Corinthians. Legal? Então é muito legal. É uma nova forma, é uma plataforma que vem com a ideia de rejuvenescer, de mudar o conceito e com certeza fará muito sucesso. E só poderia ter nascido no meio, no coração da Fiel. Legal? Betfiel é o nosso parceiro comercial. Obrigado. Bom, gente, é o seguinte. O Corinthians se desfez de mais uma joia, né? Parabéns, Alessandro Nunes. Olha, você conduziu a negociação. Sabe o que é mais triste, Alessandro? Que você não se desfaz do seu patrimônio da forma que você vendeu o zagueiro do Corinthians. Sabe o que é mais triste? É pegar um zagueiro promissor e enfiar num time de segunda divisão do futebol português. É complicado. O Corinthians se desfez do zagueiro alemão,
Ele já está em Portugal, inclusive, né? E sabe o que é o mais engraçado, gente? Para acertar sua transferência, ele não arrecadou nada com isso. Nada. Sabe o que é nada? O Corinthians não arrecadou nada com isso. Simplesmente nada. Então, é um absurdo, né? O Corinthians libera um jogador de 20 anos de idade, preste bem atenção, para jogar no Portimonense, segunda divisão do futebol espanhol. E como ele não seria aproveitado no elenco profissional corintiano, o Timão manteve parte de seus direitos econômicos. Segundo o técnico, né? Vamos chamar de técnico, fazer o quê? Ele gosta de trabalhar com elenco curto. Ele só esqueceu de uma coisa, ele só tem 4 zagueiros. E no meio do ano, o Balbuena pode não ficar. Aí ficaria só Gil, Bruno Mendes, Caetano e o Murilo. O Murilo ainda não está certa a permanência dele. Olha como essa diretoria e essa comissão técnica é amadora. Também tinha que ser, né, cara? O cara nem técnico é. E ganha amanhã, hein, Lázaro? Tu tá de ganhar o clássico, viu? Porque você falou que o elenco resolve todos os problemas. Então, nós temos um time para ser campeão de tudo. Eu espero que sejamos. Né? Porque você já começou muito bem, mal, as suas escolhas. Puxa saco de medalhão. É isso aí, irmão. Tá certo. Parabéns para você. Olha, sensacional. Balbuena. Só tem contrato até o meio do ano. Não sei. A gente não sabe se renova até o final do ano. Murilo tem contrato até o final do ano. Tem uma pendência com o empresário do Murilo. A gente não sabe se renova. Bruno Mendes, será que o Bruno Mendes vai querer renovar com o Corinthians? Que ele sempre é a segunda opção aqui. Sendo que joga mais bola que o senhor Gil e daí por diante. O aposentado do Gil tem contrato até o final do ano. Peraí. Aí o Corinthians libera um zagueiro, gente, de 20 anos de idade, que atuou 41 vezes pelo time da base. Olha os números do alemão. 41 partidas, apenas 2 cartões amarelos esse jogador tomou, nunca foi expulso e marcou 2 gols. Ele tem uma média, gente, de 20,5. A cada 20 partidas ele toma um cartão amarelo, na média. Se ele continuar essa média, ele precisaria jogar o Campeonato Brasileiro inteiro, mais a fase classificatória do Campeonato Paulista, para ele receber 3 cartões amarelos e ficar um jogo fora por suspensão. Mas vamos lá. O zagueiro alemão não defenderá mais o Corinthians, tá? Ele chegou a um acordo para rescisão contratual e tem acerto encaminhado com o Portimonense de Portugal. Inclusive, o atleta já está na Europa para os últimos acertos com o clube português. O garoto de 20 anos não fazia parte dos planos do elenco profissional. E ele esteve no grupo que disputou a Copa São Paulo Júnior em janeiro, mas foi reserva na campanha que durou somente até a terceira fase. No ano passado, o defensor foi titular da competição. Na verdade, o Danilo quis inventar, né? Porque o ano passado era ele e o Lucas Beleza, que também não renovou e está indo embora de graça. Muito bom zagueiro Lucas Beleza, tá? Só para avançar. Vamos lá. O jogador, tá? O Benfica também monitorava o jogador, presta atenção, mas não fez a investida. Assim, o Portimonense tomou a frente e conseguiu fechar com ele. O Portimonense tem vários jogadores, pelo que eu fiquei sabendo lá, é um clube de segunda divisão que é uma barriga de aluguel. Fica ali ele gera depois vende o jogador. Tá ok? Até o momento, o Corinthians, somente 4 jogadores que disputaram a Copinha estão tendo chance no time de cima. O zagueiro Murilo, o meio-campista Matheus Araújo, os meio-atacantes Arthur Souza e Wesley. O primeiro, no entanto, vive em impasse em relação à sua renovação contratual, que esfriou durante a competição da base, mas voltou a ser negociado nos últimos dias. O contrato da revelação do Coringão vai até dezembro de 2023. Então vamos lá. O jogador que tem 41 jogos e só tomou 2 cartões amarelos, uma diretoria inteligente, uma diretoria que tem compromisso com o clube, que não pensa só no hoje,
que é profissional, que tem um Benfica monitorando o jogador, o que essa diretoria faz? Se ela tem um pouco de massa encefálica. Essa diretoria, ela pura e simplesmente renova o contrato desse jogador, empresta, aí sim empresta para um Cuiabá da vida, sempre fixa passe. Empresta para um Ceará da vida, dá rodagem para o jogador, dá vivência na Série A para o jogador, para que o ano que vem ele volte apto como o Caetano voltou. Vai vender o jogador para a Europa, então arrecade dinheiro. O que é? Virou uma bagunça. Agora toda semana vai um jogador embora de graça. E aí quando criticamos a gestão do futebol corintiano, tem pessoas que acham que a gente não gosta, tá falando mal da diretoria. Se os outros meios de comunicação não querem falar abertamente o que pensam, o problema é das pessoas, irmão. Eu tô aqui pelo Corinthians. E tá errado. Porque ninguém se desfaz do patrimônio assim, só o Corinthians. Pode puxar os outros clubes. Quantos jogadores liberaram jogadores de graça esse ano? Quantos clubes? Quantos foram nos clubes? Vocês verão. Então, antes de qualquer coisa, antes de me criticarem, se vocês têm opção política dentro do clube, se vocês amam o ex-presidente, se vocês amam o atual diretor de futebol, é um direito das pessoas gostarem. Mas eu faço uma pergunta, vocês dariam o seu patrimônio para essas pessoas tomarem conta, administrar a vida de vocês, vender o que é de vocês dessa forma? Se você concorda com essa administração, então me vende o seu carro, me vende a sua casa dessas condições. Eu compro e quando eu vender eu te dou uma participação. Mas eu sou legal, não vou dar 20%, 30%, eu vou dar 50% porque eu sou justo. Será que vocês topariam? Eu não venderia o que é meu de graça para outra pessoa para depois eu receber metade. Isso tem nome, amadorismo. Isso tem nome, falta de visão. Isso tem nome, falta de visão macro, falta de profissionalismo, falta de ter uma pessoa que não olha para o umbigo ou ter uma visão micro, sabe? De um dedo após o seu nariz. O profissional de futebol, ele tem que visionar 1, 2, 3 anos. Isso chama-se planejamento. E o pior, vocês renovam com um jogador que já falou. Vou dar o exemplo do Fábio Santos. Se eu não renovasse, eu ia aposentar. Se ele tivesse tanta convicção que ele está em condição física de disputar mais 2, 3 anos em alto nível, a frase seria outra. Bom, eu tô aqui, se o Corinthians não quiser renovar, não há problema, eu agradeço, gosto muito do Corinthians, mas eu vou seguir minha vida profissional em outro clube. E não foi isso que ele disse. Mas aí tudo bem, vamos lá, renova lá com o jogador de 33, 34 anos, pra quê? Esse cara não vai ser revendido, esse cara não vai aguentar jogar 10 partidas direto, não aguenta, a gente sabe. E eu não tô falando mal dos jogadores, eu tô falando de uma realidade física. De um esporte que hoje não é só ter qualidade técnica, se você não tiver força física, não tiver intensidade, você não consegue trabalhar. Será que as pessoas esqueceram disso? E a base é o celeiro do clube, um clube que está afundado em dívidas e nunca vai conseguir pagá-las porque o seu patrimônio é dado gratuitamente a quem quiser. Aí vem o grande Portimonense, né? O nome do time lá de Portugal, e vai levar o menino de graça. Cara, que amadorismo é esse? Já tá surgindo. Eu não sei que página que eu vi. Acho que foi no UOL. Depois eu confirmo e amanhã eu falo para vocês. Eu havia dito que na última vez que o Robert Renan jogou na Europa, ele encantou os clubes de lá. E o Florentino, acho que é Florentino Flores, né? Florentino alguma coisa, o presidente do Real Madrid. Florentino Pérez, acho que é isso. Tá encantado pelo Robert Renan e decidido a levar o Robert Renan para o Real Madrid. Sabe o que vai acontecer? Perigas, e pode rolar, que o Robert Renan nem estreie pelo Zenit. O Zenit já revenda o jogador. E você acha que vai ser por 10, 15 milhões de euros? Vai esperando.
Aí quando eu critico, eu tô errado. E o Yuri é um baita do jogador. Mas falta visão para a diretoria do Corinthians. Falta profissionalismo. Falta alguém que pense no Corinthians em 2024, 25, 26, 27, 28. E não daqui a 10 dias. Aí você abre mão de um jogador que em 41 partidas, um defensor, toma somente 2 cartões amarelos. Foi titular em 21, foi titular em 22 na Copa São Paulo Júnior, por opção do Danilo agora, que, por favor, né, Danilo? Né? Encostou o moleque. Já perdemos o Lucas Beleze. O Curi... Quantos jogadores já foram embora jovens? Janderson, Alemão, Lucas Beleze, Xavier. Piton foi só por 3 milhões, mas tudo bem, mas ainda pegou alguma coisa. Tem mais. Vamos lá. Deixa eu ver só. O Mandaca foi emprestado, acabou o contrato, vai embora. O André Luiz, 24 anos, nunca teve chance aqui. O Corinthians paga 3,5 e recebe 3,200 depois de 4 anos. Teve 4 anos para vender o jogador. 4 anos para vender o jogador. 4 anos, repito. E o gigante Cuiabá assina um contrato em definitivo em 1º de janeiro, dia 23, o jogador está vendido. O Corinthians teve 2 vezes para receber 15 milhões que os chineses queriam pagar para resolver a história lá. O Corinthians tinha que responder em 24 horas. O Corinthians foi responder 7 dias depois, em 2020. Aí eu critico a ex-diretoria, o ex-presidente e as pessoas que trabalhavam com ele. Eu estou errado. Tem gente que fica com raiva de mim. Então pega, porra, e põe 15 milhões no bolso pro Corinthians. Sabe? Que Corinthians é esse? Chega o Claudinho, o senhor Andrés vende o Claudinho, o seu 50% do Corinthians por R$1,5 milhão. Em maio, em 4 meses depois, o Bragantino arrecada 90 milhões com o jogador. Sabe, é surreal o que acontece no Corinthians. É só no Corinthians. Precisamos de mais um lateral direito. O Igor Formiga foi de graça para o Cruzeiro. Matheus Vital, é um sono, mas o Corinthians teve uma proposta de 8 milhões de euros, não vendeu. Havia pago 8 milhões de reais no jogador. Não quis vender, mas foi de graça para o Cruzeiro. Ainda o Cruzeiro fica com uma parte dos direitos federativos do jogador. Mas o Corinthians vai ter uma futura. E se não. Cadê o dinheiro do Luciano? Futura venda tá aí, o Luciano rodando a vida toda por aí. Cadê o Corinthians arrecadou alguma coisa até hoje? Gente, que Corinthians é esse? Venderam da avó, não sei nem quanto arrecadou. Você arrecadou alguma coisa da avó, até esqueci de olhar. O Cruzeiro deve o Marquinhos Gabriel pro Corinthians, ó. O Corinthians repassou, o senhor Andrés repassou, né? Pro Cruzeiro, o Cruzeiro tinha 3 anos e meio para pagar. Já venceu esses 3 anos e meio, ó. Marquinhos Gabriel não sei onde tá jogando mais. Até hoje o Corinthians não recebeu e pagou à vista pelo jogador. Mas vai liberar jogador de graça pro Cruzeiro. Pagou 800 mil no Matheus Alexandre, gente. Deixou 2 temporadas na própria Ponte Preta. Comprou da Ponte e deixou lá. Não satisfeito, emprestou para mais um ano para a Ponte, são 2 anos. Depois empresta para de Limeira, volta, fica 1, 2 jogos de banco de reserva, vai para Curitiba, disputa mais uma temporada com Curitiba no último ano de contrato. Ao invés de tentar fazer algum dinheiro com o cara, que ele tido feito uma boa campanha pelo Curitiba, não, liberou para ele assinar gratuitamente com o Cuiabá. Aí o Cuiabá tinha um volante chamado PP, ex-Flamengo, que era interessante pro Corinthians, bem pra caramba no Grêmio. Cadê o técnico / analista de desempenho para apontar o PP pro Corinthians? Cadê? Até quando o Corinthians vai ser amador? Vai ter pessoas que é técnico que não é técnico, jogador que manda mais que diretor, gerente de futebol que é ex-jogador, que deveria entender muito do riscado, liberando o jogador jovem com a desculpa de ter 20% do direito federativo, 30% do jogador, a gente ia perder tudo. Por quê? Porque não renova, então. Cadê a visão das pessoas que trabalham no futebol do Corinthians? Sumiu? Ou não tem visão? Cadê o olheiro do Corinthians para procurar jovens valores?
Mostrar para o Corinthians jogadores que possam chegar aqui, render tecnicamente e no futuro bom dinheiro para o jogador. É o trabalho do olheiro. Aonde ele está? Onde vive? Quem são? Só se assistir o Globo Repórter para ele se descobrir que é, né? Será que vai ser matéria do Globo Repórter? Como não criticar todos esses erros? Semana passada foi o Janderson de graça. Agora vai o alemão. Semana retrasada foi, já tinham liberado o Beleze. Agora, no final do mês, encerra o contrato do Xavier. Fizeram contrato com o Vitor Pereira até 31 de dezembro. O brasileiro acabava 13 de novembro. Se o cara chegou aqui falando que no final do brasileiro ele ia responder, ele foi traíra. Por que não fizeram o contrato só até 31 de dezembro? Para que dar um mês a mais para o cara? Um mês a mais de salário, um 12avos a mais de férias, mais um tempo de fundo de garantia. Para que isso? Cadê a visão das pessoas que administram o Corinthians? E o Corinthians está uma mãe tão grande, eu não tenho informação, eu realmente nem tentei checar. Mas segundo o Samir Carvalho, aí a informação do Samir, o crédito é dele, o Corinthians tentou sentar para conversar com o Luan, tentando propor uma rescisão contratual amigável para o jogador, claro, propondo um valor mais baixo, parcelado para o jogador ter o direito a ir embora. E se ele quisesse jogar em outro time, ele poderia fechar com outro time e seguir a vida dele. O Luan não aceitou a negociação com o Corinthians. Ele quer receber o contrato, ele vai cumprir o contrato. É um direito dele. Sabe onde está o erro? Não é na contratação. Aliás, o erro está como foi feita a contratação. Traz o cara em janeiro, em junho, ele podia assinar pré-contrato e sair de graça. Para que pagar 5 bilhões de euros? Era só esperar um pouco mais, né? Ou falar, não, tudo bem, você quer perder tudo, Grêmio? Então perde. Eu tenho um acerto verbal com ele. Fica tranquilo. E em junho eu falo com ele. O Grêmio não ia renovar. Dava só o Juninho Capixaba e qualquer mais 2 balas de goma, fecharia o negócio. Porque aqui, faltando um ano, os caras já liberam o jogador de graça, falam que é para não perder o jogador, para ficar com 20% do... Olha como o Corinthians é 2 pesos, 2 medidas. O Grêmio brigou até o último instante, faltando 6 meses para o cara poder assinar um pré-contrato. Não tinha um ano de contrato. O Corinthians foi lá e pagou tudo que o Grêmio queria. 5 milhões de euros, abateu a dívida do Juninho Capixaba, fez tudo que o Grêmio queria. Aqui no Corinthians, quando o Corinthians vai vender ao contrário. Falta um ano para acabar o contrato, 6 meses para assinar o pré-contrato. Não, leva de graça e deixa um percentual. Por que você liberou o jogador? Para mim não perder tudo. Então eu fiquei com 20%. Por que não fez a proposta para o Grêmio? O Grêmio ainda ficou com 50%. É o único que no final acabou rendendo algum dinheiro com o Luan. Foi o Grêmio. Mas até aí já tinha feito a nhaca. O maior erro não é só a contratação, é pós-contratação. Se no primeiro ano o jogador não demonstrou nada, a diretoria tem que conversar vai usar o cara? Não, então vou vender ele. Chega no ano empresário, porque há 2 anos atrás, um Atlético sondava o Luan, o Flamengo ficava de olho no Luan. Talvez o Corinthians tivesse conseguido um outro clube, uma outra vítima do Luan, para levar esse jogador para outro lugar. Faria uma troca, pegava uma parte de dinheiro, pegava 2 tico-tico, 4 quero, uma bicicleta, 2 balas de goma, um refrigerante e um sanduíche de, né? Um refrigerante de água mineral, um sanduíche de banana, como era o Alf ou o Teimoso, fazia qualquer negócio, mas pelo menos se livrava da bucha. Hoje, todo mundo já sabe quem é o Luan. O Luan desistiu do futebol. Talvez quando ele sair do Corinthians, talvez ele fale, eu vou jogar um pouquinho, né? Sei lá, mas no Corinthians não vai render. E é a maior decepção da história do clube. E o jogador sabendo da mamata e sabendo que tem essa vantagem, ele não quer acordo. É isso. Alemão, é uma perca. É um jogador que poderia ajudar muito aqui. Estamos jogando com o Duqueiroz vendido. Por mais que o Du fale que não, a cabeça dele já tá na Ucrânia, porque ele sabe se ele se quebrar, ele tá na roça. Não é melhor já abrir mão do jogador? Não é melhor testar os jogadores da base? Não é melhor buscar uma formatação de um time mais compactuado? Não é melhor ser mais Corinthians? Está na hora de ser isso, né? O Lázaro disse que roda o elenco. Rodar o elenco é utilizar todos os jogadores. Ele não utilizou ninguém desses meninos. Só os mais do mesmo.
E ele tá caindo numa rotina que alguém tem que avisar esse rapaz que ele é jovem. Que ele tá fazendo o que o Silvinho fazia. Sai um meia, entra outro. Sai um volante, entra outro. Isso aí não é mudar o time, gente. Você só troca peça. Ah, eu tô rodando o elenco. Não tá rodando o elenco. Na moral, não tá rodando o elenco. Tá rodando os jogadores que vão se cansar e ele sabe que não tem perna para aguentar. E esses caras cansados só vão parar de jogar quando eles não tiverem condição de correr. Já não tem mais velocidade. Mas quando eles falam assim, puta, eu não tô aguentando nem respirar, agora põe outro para jogar. Trouxeram reforço. O que é a palavra reforço? Eu estou mais forte, eu fui reforçado. Você pega uma garrafa, eu vou reforçar essa garrafa. Você põe uma camada externa, fixa aqui fora, você vai usar ela reforçada. Ah, mas eu comprei um reforço para essa garrafa, mas eu não usei ela ainda, eu vou usar de vez em quando. Então não é reforço. É o jogo, é o Bidu, por exemplo. O Piton era reserva, você trouxe o Bidu para ser reserva. Então você não trouxe um reforço. Você só supriu a necessidade da lacuna de um reserva que foi embora, chegou outro. O nível é o mesmo, na visão da diretoria e do treinador. Porque se o jogador é tratado como reforço, olha, o meu time está mais forte. Isso quer dizer que esse lateral está melhor que o outro. Então esse lateral joga e o outro vai para o banco. O outro é o Fábio Santos. Mas não é assim que é tratado os reforços do Corinthians. Vai ficar aqueles que mandam no vestiário. Falando abertamente. Vamos ver como vai ser o clássico. Eu espero que esse time jogue com raça, jogue com determinação, jogue sendo o Corinthians, se imponha em campo. O Falso melhorou muito, pode ir para o jogo, mas ainda, segundo eu fiquei sabendo, não é certeza. Já tem gente cravando que ele joga. Legal, tomara que jogue, né? O Corinthians precisa de um volante, porque só na cabeça do treinador que um elenco de 26 jogadores vai suportar uma maratona de 4 competições. Ou a não ser que ele fale, eu quero trabalhar com esse elenco chuto, porque da cabeça dele só vai trabalhar no Paulista, ele vai embora antes. Aí eu entendo o lado dele. Para o Paulista, 26 jogadores dá. É isso. Então, Alessandro, parabéns pelo bom negócio que você fez para os portugueses. Parabéns pelo bom trabalho desempenhado no departamento, o seu do Roberto de Andrade. Eu acho que o errado sou eu, quero pedir perdão a vocês. Portanto que eu os critico. Eu deveria ter uma aula de futebol com você, com o senhor Roberto de Andrade, como administrar um futebol de um clube. E aí eu começar a arrumar um emprego em alguns clubes fazendo dessa maneira, né? Porque realmente, vocês, para vender jogador igual vocês são uma máquina de venda, né? Eu tô para ver um clube que se desfez de mais jogadores que o Corinthians nessa temporada. Então, realmente, eu tô errado, né? Mas a questão é, quanto vocês arrecadaram financeiramente? Mandaram uma dúzia de jogador. Tem 50 milhões o caixa desses jogadores? Em reais, vou nem falar em euros. Responde pra gente, diretoria. Quanto vocês... Qual que é a meta? 100 milhões de reais, né? Já deve ter arrecadado muito mais, né? Porque o que já saiu de jogador... E eu gostaria de saber do técnico, do senhor Fernando Lázaro, que já foi, né? Analista de desempenho. Por que ele não apontou o PP num eventual negócio, já que estava liberando jogadores pro Cuiabá, que ele acabou acertando com o Grêmio? Por que não apontou o Eric, o Moisés do Fortaleza, né? O menino que fazia gol, eu até falei do Mikael, que tá lá, tá encostado lá fora, que era do esporte, fazia gol pra caramba. O Caio Jorge, que tá parado lá fora, né? Por que não indicou jogadores jovens que poderiam voltar para o Corinthians e de repente o Corinthians fazer uma composição financeira e trazer esses jogadores? Né? Por que não indicou o Dudu, lateral direito, que foi pro Fortaleza? Você viu como esse moleque vai jogar no Fortaleza? Por que não fez um negócio com o Atlético Goianiense e não trouxe o Marlon Freitas, deixou o Marlon Freitas ir pro Botafogo? Por que não foi lá no América Mineiro e tentou trazer o Mateuzinho? Por que o Corinthians não se impõe como Corinthians e tentava uma negociação com o Atlético? Não sei se ia conseguir, mas podia optar pelo Ademir. Por que esse Corinthians não vai no mercado em busca de jogadores? Eu citei aqui o Bruno Henrique, parece que não vai renovar com o Flamengo. Dizem que até que ele quer, né? Segundo um amigo até me mandou aqui, agora mandar um abraço para ele, esqueci o nome dele agora. Mas a informação que eu tenho do Rio e que o capitão também passou para mim, um abraço para o meu capitão corintiano,
é que o Bruno Henrique não renova com o Flamengo. Parece que o Flamengo também não tem interesse. Tá com 32 anos, tá com 32 anos. Mas não daria para tentar o Corinthians conversar com o cara e dar 1 ano e meio de contrato para esse cara, dar até o final de 24? É um bom atacante. Vai sair da regra do que eu tô falando de trazer jogadores jovens. Mas não é um cara que resolveria? Ou oferece 1 ano pro cara com renovação automática de mais um, se for bem. Não sei, cara. Tenta alguma coisa. O não você já tem. Eu não posso aceitar o Vasco da Gama, que voltou agora para a primeira divisão, vender um volante por 120 milhões e a gente dá o nosso a base de troca. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. Cara, acaba passando mal de nervoso, sabe? Lembrando que esse vídeo é gravado. Então é assim, são algumas colocações que eu queria fazer para vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe seus comentários, deixe o like, por favor, compartilhe o vídeo. Amanhã a gente está aqui de volta para falar de Corinthians, fazer pré-jogo, falar de Corinthians e São Paulo. Eu espero profundamente, de coração, como todo corintiano, que o Corinthians vá domingo ao Morumbi, faça uma grande partida, vença o São Paulo dentro da casa deles, dentro dos seus domínios, mas além de vencer, que o Corinthians convença, faça uma partida digna de Corinthians. É o que a gente está esperando desse time. Porque até agora, quando enfrentou um adversário de um poder de fogo maior, mostrou total fragilidade contra o Bragantino, que é de Série A. E aí, a ladainha de eu só tenho 30 dias de trabalho, o português Pedro Caixinha também só tinha 30 dias. Então, isso não serve de parâmetro, né? E ele estava com um time totalmente renovado, vários jogadores novos no time. O nosso time é o mesmo. Então, os jogadores já têm entrosamento. O que menos precisa esquentar a cabeça nesse Corinthians é entrosamento. Por favor, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não vamos ser tão infantil assim. Um rapaz colocou lá, quando eu falei do Jô, que ia voltar a jogar para mim, o Jô não é ídolo. E um rapaz colocou lá, falou: o Coutinho me chamou de mentiroso. O tal presidente falou que tem que esperar até o final do mês. Eu tô esperando. Só vou responder a vocês uma coisa. Ídolo, para mim, na minha geração, o cara ganhava títulos pelo Corinthians, honrava a camisa do Corinthians, se dedicava ao Corinthians. Aí, ídolo para mim é Zé Maria, é Vladimir, sabe? É Ronaldo Giovanelli como goleiro, como conselheiro é nulo. Marcelinho, né? Vampeta, Rincon, a diferença do jogador que eu tô falando, né? Luizão, Gamarra, Del Débio, Grané, Luizinho, Baltazar, Mário, Teleco, Mulatinho, Amica Bárbio, Tufi, né? Django, Domingos da Guia, Chicão, Basílio, Ado, tá? Tobias. Diferente, né? Sócrates, Zenon, o Rivelino. Rivelino jogou pouca bola, tá? Ele só era ídolo do Maradona, o segundo maior jogador, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Acho que o Maradona e Rivelino ficavam ali. Ídolo, para mim, numa história de Corinthians, esse cara é um jogadores nesse nível. É nesse nível para mim. Que fizeram a história. Eu não posso ter um jogador de ídolo, eu gostava muito do jogo. Um jogador que preferiu ir pra farra do que treinar. Fazendo samba, o time perdendo o jogo, o cara machucado, no lugar de se tratar para voltar pro próximo jogo, ele tava curtindo a noitada. Um cara que deixa de fazer o tratamento médico, desonrando o Corinthians para curtir o aniversário. Um cara que fala que vai embora do Corinthians e aceita ficar em casa 2 meses recebendo salários. Se para você é ídolo, tudo bem, é um direito seu. Para mim, não é. Para mim, um jogador que desrespeita o Corinthians, ele não pode ser tratado como ídolo. Ídolo é aquele que honra a camisa, que batalha pelo Corinthians, que dá a vida pelo Corinthians, como Davi Ezequiel, Dava Birubiru, Wilson Mano, Homero, né? E Dário. Olha a diferença. Então, eu só estou deixando claro para vocês
É o meu pensamento. Ninguém é obrigado a concordar com ele. Mas eu vejo assim, os ídolos. Para ser ídolo do Corinthians, tem que ter essa gana, sabe? Essa pegada. Tem que ter esse sangue. Entendeu? E desculpe, eu não vejo isso no jogo. Mas eu respeito você, o Elias e o outro rapaz, acho que é Vanderlei. Não há problema. Ah, o Coutinho não é meu ídolo. Nunca. Até porque eu já falei que faz 5 anos que ele não joga bola. Tá? Então, apenas ressaltando isso para vocês. Mas eu respeito. Tá legal? Vocês podem achar o cara ídolo, não há problema. Muitas pessoas podem achar o cara ídolo. Por exemplo, o Neto não é meu ídolo. E para muitos o Neto é ídolo. Eu respeito. Tá legal? Só espero que vocês entendam o porquê que eu não respeito o Jô como ídolo do Corinthians. Porque ele não respeitou a nossa camisa. Ele não respeitou a nossa torcida. Tá? É um cara que preferiu a balada do que o Corinthians. Do que ele faz na vida pessoal dele, pouco me importa, desde que em campo ele resolva. E ele não resolvia mais em campo. É isso. Só respondendo vocês e agradeço pelo comentário, tá? Então, galera, é isso aí. Esse é o Corinthians, que infelizmente, mais uma vez, abre mão de um jogador promissor e não recebe nada. Vou dar uma sugestão aqui, o Alessandro, ao Roberto de Andrade. Vai até o Flamengo amanhã e fala, ó, você não vai renovar com o Bruno Henrique? Libera ele pra mim de graça, pô. Você vai economizar um ano de salário, libera ele pra mim de graça, eu vou levar ele pro Corinthians. Tenta, eu quero ver se vocês conseguem. Tenta lá, pô. Porque se funciona pra sair, tem que funcionar pra chegar também. Né? Ou se vão fazer que nem daqueles donos de padaria, que você vai comprar o pão, o cara te dá uma bala de troco. Você vai comprar, te dá uma bala de troco. Aí um belo dia eu juntei um monte de bala, fui comprar pão, falei, tá aqui, ó. Quanto deu? Deu X. Joguei um monte de bala no balcão. O cara, que é isso? Falei, é o dinheiro do pão. Não, isso é bala. Eu falei, mas assim que o senhor me dava troco. Quer dizer que pro senhor a bala vale dinheiro. Eu tenho que aceitar o troco. E na hora que eu vou pagar o seu pão com a sua bala que o senhor me deu, não vale? Aí é bala. Tá aí, gente. Será que é isso que o Corinthians ainda não acordou para a vida? Fica uma pergunta. Mas torço muito para uma vitória de domingo, tá? Eu quero muito que o Lázaro dê certo, cara. Mas ele tá me desapontando nas suas escolhas, no seu comportamento e não se impor como treinador do Corinthians e parar com esse blá 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 que o time tem carência e a solução tá dentro do elenco. Se eu tenho carência e a solução... Eu tenho carência na mão esquerda e a solução tá na direita, eu não tenho carência. Eu só não tô sabendo usar a mão direita, então. Olha, eu preciso fechar a mão, mas olha, eu tenho como fechar, só fazer assim. Ah, mas eu tô fazendo assim porque eu tô batendo errado. Desculpa. Pelo menos é a forma que eu penso. Corinthians precisa ser muito maior do que isso, tá? Tá na hora das pessoas olharem mais pro Corinthians. É isso. Bom, gente, eu vou estar encerrando. Não tô muito legal. Mas amanhã eu volto com um vídeo de informação. À noite a gente vai fazer uma live rápida, um pré-jogo. Domingo tem transmissão. Peço para que vocês nos apoiem aqui no canal. A gente vai fazer pré-jogo, jogo pós-jogo, como sempre. E a gente vai estar aqui torcendo muito por uma vitória do Corinthians. Porque a gente precisa da vitória. Mas eu quero uma vitória convincente. Uma vitória de um Corinthians, assim, chegar aqui e falar, cara, parabéns, Lázaro. Hoje, cara, você honrou a gente, cara. Sabe? É isso, é esse sentimento que eu quero ter no final do show. É para isso que eu tô torcendo por esse sentimento. É isso. É a nossa opinião. Gostaria de saber de vocês. Deixa aqui embaixo no comentário. Compartilhe essa live. Ela é gravada. E pode, claro, cara, desde que seja com respeito, coloque sua opinião, mesmo que ela seja contrária à minha, tá? E é isso. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Se inscreva no canal. Quero agradecer aí ao OneFootball, né, que é a nossa parceira comercial, e ao Betfiel por acompanhar, por acreditar em nosso trabalho. E a gente volta amanhã para falar de Corinthians, beleza? Tamo junto, fiel. Forte abraço. Uma ótima noite a todos. E vai, Corinthians. Beleza? Valeu.